Oiê, eu sou a Simone e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje nós iremos produzir itens em gesso, tá? Eu já vou avisando que eu nunca tinha feito isso, então essas primeiras peças, elas são testes. Na verdade, são sempre muitos testes, né? Mas é isso, a gente vai fazendo, vai adquirindo prática. Eu começo mostrando as forminhas, tá? Os moldes, né? Para que o gesso fique no formato que eu quero. Gente, gesso, ele endurece muito rápido. Não que eu não soubesse disso, mas às vezes é uma velocidade extremamente absurda. Mas enfim, deixa eu já iniciar o vídeo pedindo desculpas pelo tamanho. O vídeo ficou muito longo, mas porque é um processo que ele é demorado, tá? É um processo demorado, eu cortei várias partes, eu adiantei, botei numa alta velocidade várias partes também, porém, ainda assim ficou um vídeo muito longo. Então, só tipo, assistam, aproveitem a musiquinha de fundo, deem uma relaxada também. E é isso, porque eu mostro tanto o processo de moldagem, né, de fazer a massa várias vezes, porque não dá pra você fazer uma massa de gesso em grande quantidade, porque ela vai endurecer muito rápido antes mesmo de você conseguir colocar em todas as forminhas. Eu acredito que eu devo ter errado no ponto do gesso várias vezes. Em alguns momentos ela fica mais grossa, em outros ela fica mais fina. Eu tive mais facilidade para trabalhar com ela mais fina. Me rendeu aí um pouco de tempo para mudar de molde e tudo mais, né? Mas assim, é um processo demorado. Então eu mostro essa parte, né, de fazer a massa várias vezes, colocar dentro dos moldes, e aí o desmolde, o polimento da peça, tá? E todo o cuidado que precisa ter, né? Mas enfim, então eu começo a produzir já a primeira massa, né, de gesso para fazer os primeiros moldes. E aí, vocês vão percebendo que eu vou colocando a água aos poucos, porque eu realmente não sei a quantidade, eu fui sentindo, entendeu? A primeira provavelmente eu acertei no ponto, a segunda eu não acertei porque embolotou tudo, inclusive joguei até a massa fora. Na terceira já ficou grossa, e aí eu fui acertar de novo da quarta vez que eu fui fazer, que ela ficou mais molinha também, igual a primeira. A primeira ainda ficou até mais durinha do que a última, mas enfim, são testes, tá? No final as peças ficam super fofinhas, super bonitinhas, mas é todo um processo. Enquanto eu vou colocando nos moldes, eu vou dando batidinhas, porque o que acontece? Quando a gente trabalha com gesso, o movimento que a gente faz, vão criando-se bolinhas de ar. E aí, quando a gente coloca no molde, é importante dar essas batidinhas para que essas bolinhas de ar, elas
vão se dissipando, né? Porque quando a massa de gesso endurece, caso aquela bolinha de ar permaneça lá, quando a gente desmolda, fica um buraquinho. Por quê? Porque a massa vai endurecer naquele canto com o formato da bolinha de ar que se criou, tá? E aí é até normal, peças em gesso, peças em cimento, vários tipos de matéria-prima, se você deixar com que essas bolinhas permaneçam, ela causa esse efeito sim de furadinho, tá? Mas aí por isso que é importante sempre dar umas batidinhas para tentar evitar ao máximo. Na primeira forma, gente, no primeiro molde eu não fiz isso, mas também não prejudicou na hora de desmoldar não. Porém, eu vi na internet, né, nas minhas pesquisas, que é sempre bom colocar um pouquinho de óleo. E óleo de cozinha mesmo, dar umas pinceladas para ajudar no desmolde da peça, tá? Eu senti que foi algo extremamente necessário, porque... bom, é sempre bom evitar que a peça quebre, né? Principalmente aí, porque eu não imaginava que alguns moldes fossem tão fininhos como esses de incensário. Então, fazer o mínimo de esforço é interessante na hora de tirar. Outra coisa, porque eu não espero a peça secar 100% para eu poder fazer o acabamento. Porque senão fica muito poroso. E aí vai sujar minha casa inteira, né? Pelo amor de Deus. Então eu tiro ela ainda bem fria, tá? Para que eu possa fazer o acabamento no final e conseguir moldar um pouquinho a parte que fica sempre mais bruta, né? Essa parte do fundo ela fica sempre um pouquinho mais bruta, né? E aí é bom dar uma lixadazinha, só que isso é legal com a massa um pouco fria, o gesso um pouco frio ainda, porque se tiver muito seco vai eliminar, né? Vai eliminar não, mas ele vai assim espalhar muito pó no ar. É anésico, né? Adoro as câmeras, enfim, né? Minha gata. Mas é isso, aí no primeiro molde eu não coloquei, não fiz esse processo, mas em todos os outros eu acabei colocando um pouco, dando umas pinceladas com óleo pra ajudar no desmolde. Principalmente esses que são em formatos de vaso, funciona super, é maravilhoso, porque ele é mais difícil um pouquinho de puxar, a gente precisa forçar um pouquinho mais. E aí pode até, não sei, quebrar a peça. Não aconteceu comigo, mas eu acredito que seja uma possibilidade, tá? Ah, eu nem falei, eu forrei a minha mesa com um saco plástico pra não sujar, porque é a mesma bancada que eu faço minhas velas, meus home spray. E eu odeio trabalhar em lugar sujo. Então, eu forrei a minha bancada com um saco plástico, porque isso aí, né, depois o gesso endurece, tudo que cai aí fica duro, não seria algo que eu poderia estar limpando e esfregando, e me dar muito mais trabalho. Então eu forrei um plásticozinho, porque quando eu terminar todo o processo, eu só faço tirar ele, limpar alguma coisinha ou outra que pode, porventura, ter escapado ali, sujado em outro lugar, e tá feito, tá? E aí eu continuo fazendo os montantes de massinha em gesso para ir moldando, para ir colocando nos moldes, tá?
Ai, gente, essa massa que eu coloquei o corante, ela ficou muito dura. Ficou muito dura. Muito dura não, muito grossa, sabe? E que, consequentemente, fez com que ela endurecesse mais rápido, né? Eu consegui utilizar ela, tá? Consegui utilizar ela, mas eu senti que ela ficou muito dura e o acabamento nessa peça... Ó, vocês conseguem ver? Ela tá aquela coisa meio, sabe? Grossa mesmo. E o acabamento em cima, horrível. Tipo, não acabamento, mas esse formato aí em cima que ela faz, essa coisa bruta, ficou muito feio. Vai dar muito trabalho na hora de fazer o acabamento lá no finalzinho. Consigo, mas dá muito trabalho. Esse que eu vou colocar, essa quantidade aí que eu vou colocar no incensário, que é o que eu vou fazer agora, ele já fica melhor. O acabamento, inclusive, é bem mais fácil de fazer e a parte de baixo não ficou tão bruta assim. Mas por quê? Porque eu coloquei mais água, a massa ela amoleceu um pouquinho mais. Consegui fazer com que ela ficasse menos bruta ali em cima, mas enfim. O ponto dessa massa não foi o correto, não foi o comparado à primeira vez, sabe? Aí eu já percebi que eu tinha errado no ponto, né? Tava muito grosso. Mas é aquilo, né? Minha primeira tentativa. Então, eu consegui fazer o desmolde de todos, né? A Nezuko sempre curiosa. A Nezuko, ela e os cheiros, né? Mas enfim. Aí eu já tô... Ó, um deles já quebrou da outra massa anterior lá. Porque o que acontece? Se ficar muito mole, quebra fácil. Ficar muito duro, o acabamento é horrível de fazer, sabe? A peça ficou muito grosseira. Então tem que achar um meio termo aí. E foi o que eu tentei fazer durante essa produção desse dia. Aí só pra deixar claro, tá? A Nezuko, minha gata, ela não lambe nada disso, nem ela só cheira muito, tá? Eu tô dando bronca nela. Mas ela não lambe, não faz nada. A Nezuko, ela é muito seletiva com comida. Eu tô mostrando, ó, aquele que quebrou lá anteriormente, que eu mostrei que tinha quebrado já. Assim, ela é muito, sabe? Ela come a raçãozinha dela, bebe a aguinha dela. A gente já tentou oferecer outros alimentos pra ela, mas ela não come. Ela só cheira muito, mas ela não come. Já tentei mesmo dar outros tipos de alimentação que a gente vê os veterinários, né, no TikTok falando que gato pode comer, tal tipo de coisa, mas ela não come. Ela simplesmente quer a raçãozinha dela, o whiskerzinho, né, que é aquele molhadinho para filhote, que ela ainda é filhote, né? Ela come também, mas mesmo assim não é todo o sabor que ela come. E é isso, tá? Então ela fica sempre... Tudo que eu vou fazer, ela sempre vai cheirar. Ela cheira muito. Mas ela não lambe, não faz nada disso. Porque não é dela, não.
tá? Ela é muito seletiva. Enfim, aí esse molde, ele tem um formato de cogumelo, tá? E ele é muito fechadinho. Isso pra desmoldar, absurdo, né? Porque ia quebrar a peça. Então o que eu fiz? Eu fiz um cortezinho no molde e vedei um pouquinho com a fita adesiva, né? E para evitar que se abrisse e aí perdesse o formato do molde. E isso vai me facilitar na hora de desmoldar, tá? Porque aí eu tiro a fita, né? E abro um pouco o molde e vou retirando a peça com cuidado, tá? Isso vai facilitar muito, porque esse molde é muito fechadinho. Pronto, aí eu começo a fazer o acabamento, tá? Eu tento fazer o acabamento com a lixa d'água mais fininha que tiver, tá? Porque eu não quero tipo, deixar imperfeita a superfície do objeto, sabe? Uma lixa mais grossa, ela faria risquinhos na peça. Eu não sei se dá pra entender, mas a lixa mais grossa, ela tem uns gruminhos maiores, né? Então, assim que eu passasse, primeiro, se a peça estiver mais seca, ela vai gerar muito pó. E segundo, ela vai fazer muitos risquinhos na peça. Então eu uso a lixa d'água mais fina, tá? Porque aí ela vai alisando, praticamente alisando a superfície. Dá um pouquinho mais de trabalho, principalmente porque essas peças amarelas, essa daí que é o incensário e a outra lá atrás, que é uma bandeja em formato de flor, elas ficaram muito irregulares na parte de baixo porque a massa ficou muito grossa. Então essas duas peças vão dar um trabalho absurdo para fazer isso com essa lixa, né? Tanto que depois eu tento planar. Eu tento deixar ela mais retinha. Com a faca eu vou tirando o excesso, sabe? Mas os outros itens, eles ficaram menos grosseiros na parte de baixo. Então eu só dou uma... Como a massa ela ainda está fria, ela não está seca por completo, o que facilita na hora do acabamento e evita a geração de sujeira extrema. Essas aí, elas já vão fazer, tipo, por elas não estarem tão grosseiras na parte de baixo, elas simplesmente vão me dar menos trabalho. Mas as amarelas, não é bem assim, porque a massa ficou muito grossa. Ó, tá vendo? Mesmo eu ainda dando batidinhas, ficou com bolinha de ar. E isso a gente vê muito claro na peça. Ficou um buraquinho depois que a massa assumiu o formato certinho, né? E assim, essas primeiras peças são para teste, né? De como que eu me sairia
fazendo esse tipo de item, né? Usando esse tipo de matéria-prima. Vou fazer outras vezes para eu, tipo, melhorar a técnica, vamos dizer assim, melhorar na técnica durante a produção. Então vou evitar ao máximo que essas bolinhas sejam feitas, né, na peça, mas que se a gente não der as batidinhas, não acertar no ponto, o negócio fica complicado. Olha aí o que eu tô fazendo nessa peça amarela. Eu estou raspando a parte de baixo com o auxílio da faca. Por quê? Porque ela ficou muito bruta. Muita massa, a massa muito grossa gerou um excesso absurdo no fundo. Eu consigo arrumar, porém, bom, poderia ser um trabalho que poderia ser poupado, né? Mas enfim, eu vou aprendendo. Vocês viram que eu vou fazendo todas e vou deixando aquela amarela por último, né? Ai, porque eu já tinha conseguido perceber que ela ia ser muito difícil de arrumar, sabe? Enfim, esses aí acabaram que eles são muito fininhos, né? E eu deixei, ó, quando eu coloquei a massa, eu acabei colocando bastante e aí deixei uniforme em cima. E o que acontece? As peças elas grudaram. Aí na hora de desmoldar, elas estavam grudadinhas, porque eu coloquei a massa até passar da camadinha de cima, entendeu? Do limite de cima. E aí elas se uniram, né? Então, como é uma peça muito fina, né? Menorzinha. Então, na hora de separar elas, né? Se eu não tivesse ela passado, talvez tivesse ficado bem mais legal. Eu acredito até que sim, né? Mas como eu não fiz isso, não coloquei na medida certa, acabei ultrapassando. Então, na hora de separar as peças, acabou que quebrou uma pontinha ou outra. Ou seja, fica aí aquela nota mental, né, para eu não fazer isso na próxima vez que eu for produzir esses itens, né? Usar só a massa na base, correspondente à base de cada item, já que é um molde para 3 peças, né? Em um molde só. E aí, ó, tanto que para esse aí, tá vendo? Ficou grudado os dois itens. E eu tenho que tirar com cuidado para não quebrá-las, porém sempre, né, acaba defeituando o item, infelizmente. Mas aí fica a nota mental para não repetir.
E enfim, a peça tão temida. Viu? Ela tá muito grosseira na base. A base dela tá horrível. Essa peça dá muito trabalho. Eu passei a maior parte do tempo fazendo ela, tipo, tentando arrumar a parte de baixo e não ficou bom, tá? Não ficou bom. A parte de cima ficou muito boa, mas essa de baixo tá muito ruim. Então eu tento só deixar ela menos capenga na parte de baixo. Mas tirar os excessos, né? Porque ficou muito excesso na borda. Mas, enfim, são itens que ficaram assim para meu uso, porque as duas primeiras bandejinhas ficaram muito, muito bonitinhas, ficaram todas ok. Os vasinhos também ficaram muito bons, os vasinhos. Mas essa peça aí tá uma negação. Então só pra meu uso mesmo, tá? Mas eu fiquei muito tempo tentando arrumar ela, trabalhar nela, bichinha. E é linda, é uma bandeja em formato de flor. Originalmente ela é linda, tá? Mas só nessa massa aí, nesse dia que não ficou bom. Bom, deixei a peça lá de lado, mas depois que eu encerrar as gravações eu ainda trabalho nela, tá? Mas enfim, aí eu desmoldando os vasinhos, tá? E sim, o óleo ajudou muito a ele desgrudar o fundinho. E os vasinhos ficaram ótimos, tá? Eu tenho ele em 3 formatos. Esse daí, como foi o primeiro teste, eu usei só esse aí mesmo, pra ver como que seria o desmolde, né? Se seria difícil, se não, e colocar o óleo é maravilhoso, né? Porque esse fundinho aí pra tirar é um pouquinho tenso, então o óleo ajudou bastante.
E aí chega o desmolde do cogumelo, né? Esse cogumelo que é tipo uma casinha. Nossa, eu estou muito apaixonada por esse item. Ele é muito lindo, é de uma riqueza de detalhes, assim. E viu, a tampinha dele já é um pouco mais difícil de desmoldar, ó. E tipo, ela é menorzinha do que o vaso em si, né? Se eu não tivesse cortado o molde do vaso na lateral pra desmoldar, acho que corria o risco até de eu quebrar a parte de baixo do cogumelo, porque o molde é muito fechado. E aí, como eu cortei do lado, ó, super fácil de desmoldar. E é uma peça linda, muito fofa. E é isso, obrigada por terem assistido até aqui. Olha, me despedindo de vocês com a minha Nezuko, minha companheira. Obrigada por terem assistido até aqui. Curtam, comentem, compartilhem, né? Deixem sua mensagenzinha. Muito obrigada e até a próxima. Beijos!